Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal. A gente já viu o que a transformação digital fez com o varejo, com as finanças. Agora o epicentro da disrupção mudou de lugar. É o chão de fábrica. Sim, estamos falando de uma nova revolução industrial. A questão aqui não é se a indústria está mudando. Isso é um fato. A pergunta é, qual é a arquitetura dessa nova era? Vamos analisar os componentes. O conceito que define toda essa mudança é a indústria 4.0. É bom pensar nela como a quarta grande revolução industrial, sabe? É onde a linha entre o mundo físico e o digital começa a ficar borrada, a se dissolver. O ponto de virada é exatamente este. A automação, que já conhecemos, se funde com a inteligência de dados numa escala gigantesca, criando sistemas que conseguem se otimizar sozinhos. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse salto, vale a pena olhar para trás rapidinho. A primeira foi a do vapor. A segunda, a da eletricidade e da produção em massa. A terceira, a da computação e da automação. Cada uma foi uma camada construída sobre a anterior. A quarta revolução, a de agora, usa a automação da terceira, mas adiciona a camada definitiva, sistemas ciberfísicos e inteligência artificial. Sistemas que permitem que o mundo físico e o digital conversem e tomem decisões juntos. Ok, mas o que é que está movendo tudo isso? O verdadeiro motor por trás dessa revolução é a convergência de dois universos que, por décadas, viveram completamente separados. A tecnologia da informação, a famosa TI, e a tecnologia operacional, a TO. Pensa assim, de um lado, a gente tem a TI, que é o cérebro digital da empresa, dados, software, redes. Do outro, a TO, que é tipo o sistema nervoso físico. As máquinas, os sensores, os atuadores lá no chão de fábrica. O grande problema, historicamente, esses dois mundos não falavam a mesma língua. A TO gerava uma montanha de dados operacionais valiosíssimos, que a gente chama de Dark Data, mas a TI simplesmente não conseguia acessar ou analisar aquilo em tempo real. A indústria 4.0 vem e quebra essa barreira. O que a gente vê acontecer é a criação de um ciclo de feedback inteligente. Funciona assim. Os dados brutos da TO são enviados na hora para a TI. Lá, algoritmos de IA entram em ação, analisam tudo, encontram padrões e geram insights. E o mais importante, esses insights não morrem num dashboard. Eles voltam para a TO como comandos, ajustando as máquinas físicas na prática. É um ciclo de otimização que nunca para. E a manifestação mais poderosa, mais concreta dessa união entre TI e TO tem um nome: gêmeo digital, ou, como você vai ouvir muito por aí, Digital Twin. Guarda esse nome, porque essa é a ferramenta definitiva da indústria 4.0. Então, o que é um gêmeo digital na prática? Esquece aquela imagem de um modelo 3D estático ou parado. Pensa numa réplica virtual que está viva, que é dinâmica. Usando o exemplo da turbina eólica, o gêmeo digital dela não é só um desenho. É um modelo que está o tempo todo recebendo dados dos sensores da turbina real, dados de vibração, de temperatura, de velocidade, e ele simula o estado operacional exato dela, a cada segundo. E aqui tem um ponto crucial, uma diferença que a gente precisa deixar bem clara. Uma simulação tradicional responde à pergunta "e se?". Ela testa cenários hipotéticos, sabe? Já um gêmeo digital responde a uma pergunta bem diferente. O que está acontecendo agora? Ele é um espelho do ativo físico no presente, o que permite monitorar e prever o que vai acontecer com base na realidade. A teoria é fantástica, né? Mas o valor de verdade está na aplicação. Vamos analisar agora como essa tecnologia está sendo implementada do chão de fábrica a setores que a gente nem imaginava. Nas fábricas, o impacto é imediato. Primeiro, manutenção preditiva. Em vez de esperar quebrar para consertar, você prevê a falha semanas antes dela acontecer. Segundo, otimização de processos. O gêmeo digital revela gargalos na produção que seriam, impossíveis de um ser humano detectar. E o resultado disso tudo, menos tempo de máquina parada e a chance de fazer personalização em massa. Ou seja, produzir um item único com o custo de um item feito em série. E para não ficar só na teoria, um caso de uso clássico é o da Chevron. A empresa usa gêmeos digitais para monitorar equipamentos que são críticos nas suas operações. O resultado é impressionante, uma precisão de mais de 95% na hora de prever falhas. Isso significa evitar paradas não programadas que custam milhões em perdas e ainda geram enormes riscos de segurança. Mas o legal é que a aplicação não para na indústria. Gêmeos digitais de cidades inteiras já podem otimizar o fluxo de tráfego.
Em cibersegurança, eles criam ambientes seguros para simular ataques. E na medicina, que é incrível, cirurgiões podem praticar procedimentos em um gêmeo digital de um órgão do paciente, o que aumenta drasticamente a segurança da operação. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa, por isso recomendamos a Asimov Academy. Aprenda a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, realizar análise de dados, automações de sistemas e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Mas claro, a implementação não é trivial. Apesar de todo esse potencial, a adoção em larga escala ainda enfrenta algumas barreiras bem significativas que a gente precisa analisar. Basicamente, são 3 grandes desafios. Primeiro, o custo. A infraestrutura de sensores, as plataformas, o software, tudo isso exige um investimento inicial bem alto. Segundo, a segurança. Porque quando você conecta o mundo físico ao digital, você expande exponencialmente a superfície de ataque cibernético. E terceiro, que talvez seja o maior gargalo de todos, a falta de profissionais qualificados para construir, gerenciar e extrair valor desses sistemas. E, olhando para o futuro, o próximo salto evolutivo disso tudo é o que estão chamando de metaverso industrial. E olha, esquece aquela ideia de avatares em reuniões. A gente está falando aqui de um ambiente virtual compartilhado, onde gêmeos digitais de fábricas inteiras, de múltiplos fornecedores e clientes, interagem. É a simulação e otimização não de uma máquina, mas de toda uma cadeia de suprimentos global em tempo real. E isso nos leva a uma reflexão final. A indústria 4.0, com os gêmeos digitais como seu principal agente, está efetivamente colapsando a fronteira entre o que é físico e o que é digital. A questão que fica no ar é, quando essa fusão for completa, qual será o limite para a otimização? Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!